E hoje nós vamos ver os Vingadores mais fracos do MCU, da Marvel. Aqueles mais absurdamente fracos e limitados. Máquina de combate, James Rhodes. Abrindo nosso ranking dos menos poderosos, temos o James Rhodes, o máquina de combate. Não me leve a mal, mas a armadura da máquina de combate é um tanque voador lotado de metralhadoras, mísseis e lasers. Porém, o poder bruto não vem dele, vem puramente da tecnologia do Homem de Ferro. Tem aquela casca de metal. Rhodes é apenas um militar humano comum. No cenário atual do MCU, contra deuses, magos e entidades cósmicas, uma armadura baseada em munição convencional e tecnologia terrestre tem um teto de poder muito claro. Ele consegue limpar exércitos de capangas, mas passa um sufoco absurdo contra qualquer ameaça de nível planetário. O ponto crítico, máquina de combate é totalmente dependente de bateria e software. Na Guerra Civil, bastou o único disparo acidental do Visão para desligar o seu traje, fazendo ele despencar do céu completamente indefeso, sem energia. Ele é apenas um humano preso em uma lata de metal. Soldado Invernal, Bucky Barnes. Seguindo essa mesma lógica, o Bucky Barnes ocupa esse lugar. Ele recebeu uma versão genérica do soro do super soldado pela Hydra, o que lhe deu capacidades físicas parecidas à de Steve Rogers, com um bônus de um braço biônico indestrutível feito de vibrânio. Ele é uma máquina de matar quando o assunto é infiltração e assassinato. Mas o grande problema do Soldado Invernal é a escala de ameaças atuais. Enquanto heróis voam e disparam lasers cósmicos, o Bucky ainda vai pra guerra usando fuzis e pistolas convencionais. Em combate de força bruta contra seres de outros mundos, ele fica completamente para trás. E a limitação mecânica, embora seu braço esquerdo consiga esmagar metal, o resto do corpo de Bucky continua sendo vulnerável a danos pesados. Em Guerra Infinita e Ultimato, ele virou basicamente um soldado de elite, atirando de longe, porque ir para o mano a mano contra monstros gigantes seria suicídio. Homem-Formiga. O Homem-Formiga possui uma das habilidades mais úteis e criativas do MCU, graças às partículas PIN, sendo capaz de encolher ao tamanho de uma formiga e crescer até virar um gigante. Quando ele cresce, sua força física aumenta drasticamente, permitindo que ele esmague naves de guerra com o pé, mas no fim das contas, um ex-convicto comum sem um traje. Diferente de heróis que possuem poderes nativos do seu DNA, todo o poder do Homem-Formiga depende do funcionamento perfeito de um capacete de botões em sua luva. Se o traje quebrar ou ficar sem partículas, ele volta a ser um humano completamente normal, instantaneamente. O risco quântico, o poder bruto do Homem-Formiga, é instável. Ficar na forma gigante drena sua energia rapidamente e o deixa exausto. Ele é excelente para missões de infiltração tática, mas em um teste de força pura e resistência contra deuses, ele cai facilmente. Senhor das Estrelas, Peter Quill. Houve uma época que Peter Quill era metade celestial e conseguia peitar seu próprio pai, o Ego, moldando planetas inteiros com o poder da sua mente. Mas após a destruição do planeta vivo, Quill perdeu toda a sua herança divina. No MCU atual, ele é basicamente um humano comum equipado com tecnologias e armas alienígenas. O Senhor das Estrelas sobrevive na base da pura malandragem e botas a jato, blasters elementais e uma sorte absurda. Ele é o exemplo, ele é um excelente piloto e líder dos Guardiões da Galáxia. Mas se você tirá-lo de trás das suas armas espaciais, ele não tem super força, não voa sozinho e não tem regeneração. Peso da mortalidade sem os poderes celestiais, o Peter Quill morre com um tiro certeiro ou uma queda feia, como qualquer um de nós. Ele se tornou um herói dependendo de gadgets espaciais para conseguir se manter relevante nas batalhas dos Vingadores. Rocket Raccoon. O Rock é um dos personagens mais perigosos, sádicos e inteligentes de todo o multiverso e de todo o universo cinematográfico, capaz de construir uma bomba destruidora de planetas usando sucata espacial. Para que estamos jogando o poder bruto e físico. E nesse quesito, o Guaxinim geneticamente modificado é extremamente frágil. Rock é minúsculo, não possui super força biológica e sua resistência física é muito baixa. Se ele for pego em combate corpo a corpo de surpresa, tem suas armas gigantescas ou sem um plano de fuga, ele pode facilmente ser esmagado por quase qualquer personagem, até mesmo humano. E o perigo físico, o Rock opera como cérebro bélico e o suporte de longo alcance. Ele sabe disso e evita ao máximo o confronto direto no soco, porque sua estrutura óssea de guaxinim não aguenta o impacto de um soco de meta humano. Falcão, Sam Wilson. Sam Wilson, assim como o Soldado Invernal, tá nessa lista, mas ele não possui o soro do super soldado em suas veias. O Falcão é um soldado humano altamente treinado que voa pelos céus graças à sua mochila, com asas tecnológicas de alta performance e apoio do seu drone Red Wing. No ar, o Sam é um alvo extremamente ágil e difícil de pegar.
Mas em terra firme, contra ameaças de nível Vingadores, ele passa um aperto gigantesco. Ele não tem super força para erguer carros ou resistir a impactos de explosões. Tem a proteção das suas asas de vibranium e o perigo real. Sam Wilson joga a vida no limite a cada segundo. E uma de suas asas mecânicas for danificada ou arrancada em meio do seu voo, ele despenca para a morte. Ele enfrenta alienígenas e robôs contando apenas com seus reflexos e sua coragem humana. Mantis, um dos personagens com menor poder ofensivo, temos a Mantis. Seu poder é empático, é incrivelmente apelão em contextos específicos. Ela consegue ler emoções, alterar sentimentos e até colocar titãs como Thanos para dormir temporariamente. Isso se ela conseguir tocá-lo na cabeça. Porém, em batalhas de pancadaria pura e franca, ela é quase indefesa. A Mantis possui uma resistência física ligeiramente superior à de um humano comum, por ser alienígena. Mas suas capacidades ofensivas diretas são quase nulas. Ela não dispara lasers, não tem força devastadora e precisa chegar perigosamente perto do inimigo para usar seu único truque. É a falta de ataque se Mantis for colocada em um campo de batalha aberto contra hordas de monstros que atacam de longe, ela vira um alvo fácil. Seu poder exige contato físico e concentração total, deixando-a completamente vulnerável a qualquer ataque colateral. E aqui temos uma das personagens com menor poder bruto, Viúva Negra, Natasha Romanoff. E aqui nós temos uma das personagens com menor poder bruto. A Natasha foi treinada desde a infância na Sala Vermelha para ser espiã e assassina perfeita. Ela domina todas as artes marciais do planeta, é mestre em armas de fogo e tem um psicológico frio calculista. Ela é letal contra qualquer humano. O problema é que os Vingadores não lutam apenas contra humanos. Ver a Viúva Negra enfrentando robôs como Ultron ou alienígenas como Thanos, usando apenas 2 pistolas e bastões de choque elétrico, mostra o abismo de poder entre ela e o resto da equipe. Ela sobrevive puramente na base da técnica e da agilidade. O fator humano, Natasha não tem regeneração, não tem armadura indestrutível e não tem magia. O único golpe direto de um vilão como o Cubo Obsidian teria quebrado todos os ossos de seu corpo. Ela lutou na linha de frente contra o fim do mundo sendo apenas uma mulher mortal. Gavião Arqueiro Clint Barton. E no topo da nossa lista, como o Vingador mais fraco em poder bruto do total do MCU, temos o Clint Barton, Gavião Arqueiro, virou um meme e ele mesmo reconhece o absurdo da sua situação e o universo. Com joias do infinito, deuses, trovão e feiticeiros supremos e armaduras quânticas, Clint é apenas um cara com um arco aljava cheio de flechas. Ele tem uma visão perfeita e uma pontaria impecável, conseguindo acertar alvos sem olhar. As flechas espaciais com explosivos, redes, hacks e tecnológicos quebram um galho gigante. Mas no fim do dia, ele é o Vingador mais vulnerável fisicamente de todos. O cúmulo do comum. O próprio Clint Barton resume perfeitamente sua fraqueza em A Era de Ultron. Com a frase icônica, a cidade está voando, exércitos e robôs, eu tenho um arco e flecha. Nada disso faz sentido. Ele não tem nenhuma modificação genética ou armadura de alta tecnologia cobrindo seu corpo. E se as flechas acabarem, ele é apenas um pai de família tentando sobreviver no soco. E agora eu quero saber a opinião de vocês, quem é o Vingador mais fraco? Não esquece daquele like, se inscrever no canal, dar aquela moral no LivePix e olhem os produtos aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo, tamo junto. Eu vou deixar o LivePix aqui na tela pra quem quiser ajudar o canal. Qualquer ajudinha, qualquer força que vocês puderem dar, eu já agradeço. Tamo junto. De R$1, 2, qualquer coisinha já ajuda. Valeu.